Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok. Eu sou o professor José Rubens e esse é mais um vídeo para o canal José Cardoso. Hoje, pessoal, nossa aula de História, conteúdo do segundo ano do ensino médio, vamos falar sobre o Brasil pré-colonial, né? A chegada dos portugueses a Pindorama. Mas o que foi Pindorama, professor? Pessoal, muito antes do nosso país se chamar Brasil, os indígenas que viviam, os primeiros habitantes que estavam aqui, chamavam a nossa nação, o nosso território geográfico de Pindorama. Logo, os portugueses chegaram e batizaram essa terra de Veracruz, né? Então vamos falar sobre esse tema hoje. Os índios antes da conquista territorial. Então, quando Pedro Álvares Cabral chega em 1500, estima-se que a população que estava aqui era algo em torno de 1 a 5 milhões de indígenas. E tínhamos os tupis, ocupando a região costeira, que vai desde o Ceará até a região da Canané em São Paulo. Os guaranis, habitando ali no litoral sul do país e aquela zona do interior, nas bacias do rio Paraná e Paraguai. E nós tínhamos também as tribos Gês, que ficavam mais onde hoje é o Cerrado, parte da Amazônia, né? Na parte do Pantanal também. Estima-se que eles falavam, todas aquelas tribos que aqui viviam falavam em torno de 1.300 dialetos, né? Eram idiomas diferentes, diferentes formas de se comunicar. E o homem branco pensava que todo índio era um só, né? O homem europeu acreditava que todos os índios eram um só. Mas existiam aí centenas de tribos, né? Milhares de tribos, cada uma com costumes, hábitos, cultura, religiosidade diferentes, mas o homem europeu acreditava que tudo fosse, na verdade, um só, mas nós vamos perceber que não. Agora vamos falar um pouquinho do modo de vida desses habitantes da nossa terra, né? Os índios, eles eram seminômades, eles sobreviviam da caça, da pesca, do extrativismo e da agricultura, né? Nesta última, porém, servia para ligá-los permanentemente a um único território. Fixavam-se nos vales dos rios navegáveis, onde existem terras férteis. Então, eles já tinham descoberto a agricultura, então eles costumavam ficar num lugar por volta de 4 anos, 4 anos e meio, né? Por isso que a gente fala que eles são seminômades, né? Eles não são sedentários, porque não se fixam sempre no mesmo lugar. Não são totalmente nômades, porque não ficam o tempo inteiro migrando de um lugar para o outro. Mas eles ficavam em cerca de 4 anos num lugar, depois que todos os recursos eram esgotados, os recursos de caça, de pesca, aí sim eles migravam para outra região, num regime semi-sedentário, né, seminômade. A alimentação dos índios se compunha basicamente da farinha de mandioca, peixe, mariscos e carne, né? Eles tinham um modo de viver bastante sustentável, né? Uma ligação muito forte com a terra, com o território, cuidando da natureza e ela cuidando deles, né? Conheciam temperos, conheciam fermentação e bebidas alcoólicas. Muitos alimentos que a gente tem hoje na nossa culinária brasileira foi graças aos indígenas. Um exemplo é a tapioca, né? Que foi herança dos índios. Os casamentos entre eles serviam para estabelecer alianças entre aldeias e reforçar os laços de parentesco, né? Praticavam diversos rituais místicos, mágicos, sagrados relacionados ao plantio, à caça, à guerra, ao casamento, ao luto, e algumas tribos praticavam a antropofagia. O que seria a antropofagia? Vamos ver no nosso próximo slide. Pessoal, é o seguinte, se você pesquisar no dicionário o que é canibalismo, você vai encontrar lá uma resposta dizendo que é quando um ser humano, né, uma pessoa, se alimenta da carne humana, se alimenta de carne de outra pessoa, né? Isso seria o canibalismo. Esse era um tipo de atitude que deixaram os portugueses bastante surpresos com o que acontecia, né? Eles eram cristãos, eram ocidentais, e para eles era um horror muito grande ver um índio se alimentar de uma carne humana. Mas o que acontecia na verdade, pessoal? Não podemos confundir a antropofagia com o canibalismo, né? A antropofagia é assim, uma espécie, uma forma de canibalismo, mas não deve ser confundida com tal. Por que existe essa diferença, pessoal? O canibalismo, se você pesquisar o que significa, ele é pura e simplesmente
um ser humano que se alimenta da carne humana, de outro ser humano. A antropofagia ela é diferente porque ela traz um significado ritualístico, ela traz um significado religioso para esse ato, né? Então, por isso que aqui está um exemplo de antropofagia e não de canibalismo. Mas como assim, professor? Veja bem, algumas tribos que praticavam, elas acreditavam que aquilo ia ajudar, de certa forma, a trazer mais energia. Por exemplo, as aldeias viviam tendo guerras, né? Existiam aldeias rivais, aldeias que lutavam entre si. E quando um guerreiro se destacava, mas a tribo dele era perdida, eram capturados alguns soldados, alguns combatentes, e o mais forte era escolhido para fazer parte do ritual, né? Eles matavam ele, eles os esquartejavam e alimentavam do corpo dele, dividindo em toda a tribo. Mas por que eles faziam isso? Eles faziam uma dança, eles faziam todo um ritual, e eles acreditavam que quem se alimentasse daquela carne iria receber toda a energia de combate, toda a energia, toda a vitalidade daquele guerreiro morto, né? E acreditavam que isso também seria uma forma de homenagear os deuses. Então é por isso que isso é um exemplo de antropofagia, né? Existe o canibalismo, existe, mas porém existe também por trás um significado religioso, um significado cultural, um significado antropofágico, né? Outro exemplo é os tupis-guaranis, eles acreditavam em duas entidades supremas, Monã e Maíra, identificados como a origem do universo. Ao lado das divindades criadoras, figuravam também uma entidade Tupã, associada à destruição do mundo, que os índios consideravam inevitável no futuro, além de ter ocorrido no passado remoto. Eles acreditavam em vida após a morte. Quando o espírito do morto iniciava uma viagem para o Guajupiá, né, o paraíso para eles, onde se encontraria com seus ancestrais e viveria feliz eternamente. A prática da antropofagia talvez estivesse especialmente ligada a essa viagem sobrenatural, sendo uma espécie de ritual preparatório para ela. Né? Aqui está outro exemplo de um significado religioso, um significado cultural. Bom, falamos um pouco sobre a população que vivia aqui, agora vamos falar sobre o Brasil colonial, que inicia-se em 1500. Antes, a historiografia apenas contava a versão do português, ela apenas contava a versão daquele que foi vencedor da história. Atualmente, a historiografia e os profissionais de história, os profissionais de educação, procuram sempre trazer a versão dos indígenas também, né? A versão dos africanos, a versão dos negros, não fugindo de contar uma história única, né? Contar apenas a história do vencedor. Então, a expressão descobrimento do Brasil ela é carregada de eurocentrismo, né? O que é eurocentrismo? Seria a valorização da cultura europeia em detrimento das outras, ou seja, uma supervalorização da cultura europeia rebaixando as outras. Então, quando você falava de descobrimento do Brasil, você ignorava a existência dos índios no nosso país. Você ignorava a existência dos primeiros habitantes que estavam aqui. Então, por isso, nós acreditamos, né, que utilizar o termo conquista é o melhor para falar desse período da nossa história. Afinal, imagina que um grupo de pessoas vão na sua casa agora, onde você vive, e eles falam, ó, acabamos de descobrir essa casa, agora nós vamos morar aqui. Você acharia isso justo? Você acharia isso legal? Pois é basicamente esse sentido que nós temos que pensar. Já existiam habitantes aqui, já existiam pessoas vivendo aqui, então o que aconteceu, na verdade, foi uma conquista e não um descobrimento. Né? E a historiografia e os ensinos de história mudou em relação a isso. Em 1500, Portugal começa a tomar posse do Brasil, só que inicialmente eles não vão ter muito interesse pelo Brasil. Né? E os principais fatores são: primeiro, existia uma maior possibilidade de lucro com o Oriente, né? Com o comércio com as Índias, com o comércio das especiarias. Não foram encontradas inicialmente no Brasil pedras preciosas, como a prata, como o ouro. Né? A Espanha, por exemplo, encontrou muita prata na América Latina logo no início, o que fez a Espanha ficar muito rica, ter muita acumulação de capital, muita acumulação de dinheiro. Né? Os primeiros contatos entre os portugueses e nativos eram relativamente pacíficos no início, né? No final do século XVI, início do século XV, né? Foram relativamente pacíficos, apesar do estranhamento causado pelas diferenças entre ambos em relação ao aspecto físico e aos costumes. Né? Então, houve um estranhamento de culturas diferentes, uma cultura que usava roupas, uma cultura letrada,
a outra cultura, né? Que, como diz na carta de Caminha, né? Andavam nus e não tinham medo de mostrar suas vergonhas, mas isso é apenas uma versão eurocêntrica do caso, né, pessoal? Então, inicia então a fase do período pré-colonial, que são os 30 primeiros anos, que Portugal não tem muito interesse no Brasil, né, no que o Brasil pode proporcionar, mas também eles vão buscar o que a terra tinha de lucro, que era o pau-brasil, né, era uma madeira tintorial, que era bastante localizada desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, né, na região da Mata Atlântica. Surgiu a atividade predatória e itinerante, eles cortavam cada vez mais, trazendo aí um grande desequilíbrio ambiental para o Brasil. Se vocês pesquisarem como que era a Mata Atlântica em 1500, como ela é hoje, vocês vão ver que ela perdeu muito espaço de árvores, né? Perdendo aí uma boa porcentagem. A mão de obra era indígena, né? Havia ali uma troca, o escambo, que nós chamamos de escambo, que era a troca do pau-brasil por objetos de pouco valor entre os índios portugueses, né? Os índios que não viam aquelas novidades, que não conheciam aqueles objetos, recebiam espelhos, recebiam pentes, e em troca eles trabalhavam e levavam a madeira até as feitorias, que eram postos comerciais que depois iam descoar a madeira para o continente europeu. Temos também o estanco, né, que é o monopólio comercial da coroa. Então, esse foi um resumo sobre esse período estudado, né? O período pré-colonial, o início, a ligação entre os dois povos. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima. Valeu!